Maravilha, na programação aqui da Bandeirantes com personagens históricos da seleção brasileira e, claro, também da Copa do Mundo. E este não é diferente. Sebastião Lazzaroni, técnico da seleção na Copa de 1990. Seu Lazzaroni, muito boa tarde, boa noite ao senhor e muito obrigado por nos atender aqui na Bandeirantes, viu? Eu que agradeço. Vamos lá então, porque, seu Lazzaroni, a gente entra agora numa Copa em 2026 em um cenário, não sei se o senhor concorda, muito parecido com 90. A CBF, o Brasil precisando de uma mudança, vindo ali de um modelo em 82, 86 com o Tele Santana, o futebol arte que não ganhou Copa, né, não conquistou o título, e o senhor veio em 90 para tentar mudar um futebol um pouco mais pragmático, mas vencedor. O senhor enxerga que o Ancelotti chega também com essa mesma responsabilidade de mudar um pouco o estilo do Brasil e tentar retomar os títulos? Bom, Guilherme e Capriotti, eu acho que é um ciclo muito curto. Acredito que seja um turbilhão, porque conhecer todos os jogadores, com poucos jogos, com evidentemente, a entrada dele, a classificação, a entrada na Copa, mas repito, muito difícil conhecer todos os jogadores, então ele depende muito do scout, depende muito dos seus auxiliares, de passar informações, por isso que ele, nesses dois que antecederam o Mundial, que o nosso Mundial, a estreia contra Marrocos no próximo sábado, ele fez quase a utilização de todo. E ali, tanto no Panamá quanto no Egito, ele deu alguns sinais, até de sistema, começando com um, depois mudando para outro, quer dizer, buscando um equilíbrio maior de equipe. Mas é um turbilhão, porque muitas vezes você testa uma coisa, mas o período é ter um curto e agora a seleção vai ter que se, vamos dizer assim, titularizar, não, o conhecimento e ter produção dentro do Mundial. Porque se eu perguntar a qualquer um de nós brasileiros qual é a nossa seleção, a gente não sabe. E, afortunadamente, ou por infortúnio, teve a lesão do Ed. Então, isso foi mais um prejuízo neste momento. Quem jogar, o especialista, quem ele convocou um volante, o Ederson. Então, é tudo difícil. Você faz uma experiência, repito, ela deu certo, ok, permanece. Não deu certo, vai para o fim da fila, não sei se vai ter outra oportunidade. Só para dar a realidade que vive o Ancelotti. Mas eu sou otimista, acho que mesmo a gente não tendo a abundância que tinha, mas tem Luiz Henrique, tem Henrique, tem Neymar Júnior, tem Vini Júnior, tem Rafinha, tem um ataque que seguramente, estando num bom dia, vai dar trabalho para qualquer seleção. Temos dois zagueiros que a gente espera que o rendimento aumente, que foram finalistas da Champions League. Então, tudo isso dá a exata dimensão do hoje Brasil na Copa. Maravilha. Seu Lazzaroni, o senhor comentou sobre esse ataque poderoso do Brasil, porque o sistema defensivo já joga bem na seleção brasileira, mas Vinícius Júnior, Rafinha, esses caras destroem nos clubes, dá pra dizer, mas na seleção não conseguem repetir. Por que o senhor acha que isso acontece? Por que eles jogam tão bem nos clubes e não conseguem repetir na seleção brasileira? É uma questão de foco, doação, principalmente foco, que ele está envolvido lá fora, então muitas vezes não dá tudo, são preparações, são amistosos, quando é oficial eles buscam rendimento, mas aí carece de entrosamento, hora um. Nós tivemos, nesse período pós o Mundial 2022, nós estamos 4 treinadores, quer dizer, é uma mudança muito grande.
Sim. Então, isso também inibe o melhor rendimento individual de qualquer um, até que entender a ideia, o pedido, a solicitação, mas são jogadores de talento de qualidade. Então, podem, agora, focados e principalmente dispostos a sacrificar pela equipe, porque só se vence através de um sacrifício enorme de abdicar tudo externo, sucesso, fama, companhias, equipe, e integrar a cabeça totalmente no Mundial para aceitar, para se doar, para ceder. Tudo isso está envolvido num empenho individual e, evidentemente, o entrosamento, o se dá para o coletivo também. Que futebol se ganha com a coletividade. É espírito de time. Seu Lazzaroni, ainda sobre isso, dentro desse aspecto do foco, em 90, muitos familiares, né, frequentaram ali as dependências da seleção brasileira, os jogadores tiveram bastante contato com os seus familiares. Isso lá atrás, o senhor acha que atrapalhou? E vendo hoje, em 2026, é um erro ter familiares, amigos tão próximos assim dos jogadores da concentração da Copa do Mundo? Guilherme, eu retorno com uma questão. A família escolar que ganhou 2002 permitiu contatos familiares? É uma forma, é uma cabeça. O importante é que todos saibam separar a hora do trabalho, a hora do, vamos dizer assim, relacionamento familiar, divertimento e se doar quando for a exigência da seleção. O se doar está focado e disposto a dar 100% pela seleção. Se nós perdemos 90, não foi por isso. Eu até, não é como desculpa, mas a equipe base da Copa América, vencedora em 89, ela não pôde ser repetida no Mundial pelas lesões. Aldair, Romário principalmente, sim, Bebeto principalmente, então é diferente. Não é por isso. Eu vejo e torço que o Brasil se encontre a equipe no Mundial, porque antes disso é diferente. O Mundial, a realidade para o campeão começa a partir para o Brasil sábado. Na primeira partida, que é uma partida difícil, Marrocos foi quarta colocada do último Mundial, Marrocos já nos derrotou há pouco tempo, Marrocos tem atravessado 98, quando o Brasil perdeu e acabou por isso eles sendo eliminados. Então, tem uma boa seleção, tem jogadores internacionais, então é um primeiro adversário, eu diria, dificílimo. Então, o Brasil tem que se preparar para cada partida, dar o seu máximo, o seu melhor. E Copa do Mundo, essa fase até admite-se um erro. Vamos dizer, no último Mundial, a Argentina saiu perdendo para a Arábia Saudita. Imagina se é o Brasil. Que montanha que tem que escalar, como a montanha que a Argentina escalou. Mas a Argentina possuía, naquele momento, o Messi, que era e é gênio, entendeu? Então, o Brasil tem que pensar, cada indivíduo, seja do roupeiro ao ponto esquerda, na linguagem até dos cozinheiros, assistentes, auxiliares, segurança, coordenadores, direção, o diretor ligado à FIFA, todos têm que dar o melhor e focar em dar o melhor pelo Brasil e esquecer toda a parte individual de cada um na sua vida profissional. Seu Lazzaroni, o senhor considera o Neymar gênio também, assim como o Messi? Eu considero ele um dos melhores e jogadores, excelente jogador que o Brasil produziu nos últimos tempos. Deu muito azar, apanhou muito e sofreu por isso. Eu acho que a ida dele, com a possibilidade de treinar, de ser utilizado, é a última praia dele, ou seja, é a última Copa dele. Então, eu acho que ele está focado e é um talento que não se pode abrir mão.
Eu ia até te perguntar sobre isso, viu, seu Lazzaroni? Se o senhor teria convocado o Neymar para essa Copa, porque em 90, o senhor muito bem disse, né, o Romário estava baleado, foi convocado e as coisas não saíram como esperado. Então o senhor teria convocado o Neymar, assim como fez o Ancelotti também para essa Copa? Bom, eu, para esses dois nomes, Romário e Neymar, fechar os olhos e chamar. Ainda mais hoje, 26 atletas. Vou dar um exemplo para você. Os tempos são outros, a mudança, o próprio Sim. Mundial é outro, com 48 seleções, 3 sedes, 3 países, México, Canadá, Estados Unidos. Mas nós iniciamos a Copa América naquele período com algumas dificuldades de trazer jogadores, com, inclusive, um drible que deram em cima de mim, que seriam 20 ou 22, na realidade eram 18 inscritos. E na primeira partida eu tive um jogador com distensão muscular, sem poder ser substituído. Então nós fizemos a Copa América toda com 17 jogadores. Depois a regulamentação, a FIFA aumentou para o terceiro goleiro em função de contusão, de substituições e de ser uma função muito específica. Hoje são 26, eu acho até o número exagerado, mas 26 dá a chance de você tentar recuperar qualquer um dentro da Copa. E eu tenho a certeza, mesmo com a cada partida hoje, tendo um número de substituições maior, 5, de você ter os jogos muito próximos nas fases, né? Na primeira fase, depois principalmente nos mata-matas, você dificilmente utilizará os 26. Então, queira ou não queira, dá a possibilidade de levá-los tranquilamente. Lazzaroni, para o senhor, Neymar ou Endrick nesse momento titular na seleção brasileira do Ancelotti? Endrick é 9. Neymar não é 9. Neymar é um camisa 10, Neymar é um segundo atacante, Neymar é um homem de criatividade, Endrick é um homem cabeça voltada para o gol. É completamente diferente. O Neymar pode fazer até gol, porque tem essa capacidade também. É uma função que poucos clubes possuem esse jogador. Muitas vezes, no Campeonato Brasileiro, são mais estrangeiros que utilizam esse 10 do que outros. Mas para o senhor o Neymar seria titular também, junto com o Endrick? Ou ele não, né? Não vejo ele como titular, porque ele ainda não iniciou nenhum treinamento com o grupo. E isso até na última entrevista que eu presenciei do Ancelotti, ele disse que na segunda-feira iria iniciar, com possibilidade de iniciar com o grupo. Então ele estará, não acredito ele no primeiro jogo, possivelmente do segundo para terceiro, aí eu posso acreditar se evidentemente ele participar junto com o grupo nos treinamentos que serão ministrados. Maravilha, mas então o Neymar... Titular é ele, que para mim... Isso. Seu Lazzaroni, a gente sabe que Copa é torneio de tiro curto, né? E muitas coisas, muitas histórias acontecem. A atual campeã Argentina tem muita história para contar, principalmente contra o Brasil, naquela histórica água batizada, né? Dos jogadores ali, departamento médico, e o branco acabou sofrendo com isso. O senhor tem algum bastidor, algo que o senhor nunca contou, nunca revelou sobre esse fatídico dia aí da água batizada do branco, eliminação para os hermanos na Copa de 90? Bom, nós temos um golpe nas boates do Rio de Janeiro chamado Boa Noite Cinderela. Exato. Que é botar uma substância num copo e depois fazer a limpeza da pessoa. Então, leva ela para um determinado lugar e limpa. Durante o intervalo de Brasil e Argentina, o branco veio a mim e relatou que foi tomar água da Argentina e a partir dali começou a ter uns brancos, não branco nome, brancos de memória, de cabeça, uns lapsos, meia tonteira. Né? Eu pedi a ele que, primeiro deu uma bronca nele. Você que é acostumado a jogar Libertadores na América do Sul, nos clubes por onde você passou, vai dar mole de beber a água do adversário?
E abre-se um parênteses, será que foi só no Jogo do Brasil essa água batizada? E outra coisa, eu pedi que o médico o examinasse. O doutor Lito examinou e voltou dizendo, olha, ele está perfeito. Eu combinei com o Branco, se você sentir alguma coisa diferente que impeça você de dar prosseguimento, me sinalize que eu vou fazer a troca. Hoje eu agiria diferente. O Branco não voltaria para o segundo tempo. Deu para entender? Sim. São procedimentos e momentos. Ficou combinado de jogador sentir alguma coisa, falar comigo. E esse fato, ele veio a público depois de um jantar na Argentina, depois de um programa que o Maradona tinha na TV. Foi jantar com o Careca, com o Bebeto, que eram os convidados, mas os massagistas da Argentina. Então, eles bateram com a língua que tinha a água batizada como uma coisa real. Então, como é que fica? Como é que ficava? Quem ia provar? Era o choro do perdedor. Mas, na realidade, para nós só vemos um golpe dentro do Mundial feito pela seleção da Argentina. E aí eu volto à pergunta, será que foi só contra o Brasil? Será que foi só aquela Copa? Não a Copa anterior que eles foram campeões? Eles foram a final contra a Alemanha no Itália 90, dando a Alemanha, ficaram em segundo lugar. Aí fica essa questão em aberto e sem possibilidade de nenhuma resposta mais. Sim, maravilha. Estamos conversando com Sebastião Lazzaroni, técnico da seleção brasileira na Copa de 1990. Seu Lazzaroni, ainda sobre a Argentina, e uma pergunta relacionada à seleção brasileira também, porque na Copa de 2022 eu vi muita gente torcendo pela Argentina na final da Copa, e aqui sem fazer nenhum julgamento, né, seu Lazzaroni? Cada um torce para quem quiser. Mas o senhor enxerga lá de 90, 82, 86, até 94, onde pelo menos hoje eu enxergo, né, estudando, que a torcida brasileira tinha mais proximidade, mais relação, gostava mais da seleção brasileira. O senhor enxerga que esse distanciamento da torcida para com a seleção é culpa de quem? A ponto de muitos brasileiros torcerem pela Argentina na final da Copa, mais até do que torcer pelo próprio Brasil. É culpa de quem esse distanciamento, seu Lazzaroni? O brasileiro, por natureza, gosta do bom futebol, mas não abre mão da seleção brasileira. Pode estar distante, porque são passados 24 anos, acontecia em 94 também, era um período mais ou menos igual. Muitas críticas, só que tínhamos mais referências e tínhamos uma abundância de jogadores decisivos e de grande personalidade em maior número. Então, acho que o brasileiro gosta do futebol. Não acredito que ele torça para a Argentina numa situação que é uma rivalidade muito grande. Haja visto a publicidade que busca o jornal Olé argentino, com todas as manchetes contra o futebol brasileiro e mostrando situações que só são benéficas para eles. É o rival. Não diria um inimigo, eu diria que é um grande rival, uma escola de futebol de grande qualidade, que é a campeã do mundo, entendeu? Vai lutando com o Messi, apesar já de uma idade avançada, acho que é a última praia dele também, não fará o próximo Mundial, tanto que ele já deixou até de jogar pela seleção na Argentina, que não tem volta mais, mas eu não vejo dessa forma o brasileiro torcer pela Argentina. É muito difícil, mas o brasileiro gosta de um bom futebol, seja em clube, seja em seleção. Ele torce e gosta de ver um espetáculo de qualidade. Porque a nossa escola, a cobrança aí da minha oportunidade, até eu fui numa outra entrevista e era o Fábio Santos, que aos 38 anos foi treinado pelo Vanderlei Luxemburgo e voltou a fazer treinamento técnico, cruzamentos, ele que era um lateral, e eles também, queria ter pego o Vanderlei quando eu era iniciante, jovem. Então, será que nós estamos deixando de fazer
o treinamento, o trabalho que a escola brasileira, sempre vitoriosa, fez para copiar e colar de outras escolas, de outros países. Então, isso abre... Será que estamos obtendo os resultados também em função disso? Que nossos clubes hoje jogam quase todos de uma mesma maneira. Depois do Mundial no Brasil, onde os campos foram modificados, padronizados, quando no Brasil tinha cada região um campo, umas dimensões, um tipo de gramado, era uma variação muito maior. E, evidentemente, no dia a dia, é claro que aumentou a intensidade, o ritmo, mas tem que haver a abertura para treinamento, para fundamento, que é importantíssimo, são importantíssimos na preparação para a sua escola, da asa da liberdade, o seu futebol melhora, com certeza. Sr. Lazzaroni, essa é a primeira Copa em que não há um técnico brasileiro envolvido, né, na competição. Isso acho que vai muito de encontro com o que o senhor está falando agora. Acho que o Brasil tem o mesmo sistema de jogo, todo mundo joga igual. Por que essa defasagem tão grande no futebol brasileiro entre os técnicos? É o preço que pagamos pelos 7-1. Todos os ratinhos subiram em cima da mesa. Nós, treinadores, somos culpados porque temos que produzir mais, tirar o melhor dos nossos jogadores. Existe hoje eu vejo, por exemplo, só como um exemplo das coisas, claro. A Itália, pela terceira vez, não vai ao Mundial. Será que ela está pagando um preço de lá atrás, ter a maioria das suas grandes equipes campeoníssimas de outros países, fechando a porta para os jovens, os ragazços no futebol italiano? Hoje nós temos esses diretores de clube, presidentes, cometendo um dos maiores erros, como um exemplo, o Maracanã, pela capacidade, pela transformação num palco menor, é uma casa de espetáculo para quem tem posse. Antes o Maracanã era mais aberto, era mais popular para aqueles de baixa renda. Com relação até mesmo ao treinamento, será que nós estamos fazendo um copia e cola? Não é essa a escola brasileira. Então nós temos uma certa culpa, temos que produzir para não dar espaço. Evidentemente que já está a escolha, eu torço pelo Ancelotti, torço pela seleção, mas torço para que nós brasileiros, treinadores, envolvidos todos, a própria imprensa, tem sua parcela nisso tudo, enaltece, dá chance, dá oportunidade, tem vamos dizer assim, um lastro, um tempo maior para o estrangeiro do que para o brasileiro. Quantos estrangeiros trabalham no futebol brasileiro? O notório saber do Ancelotti tem notório saber baixo de outros que têm vindo não só na Série A, mas na Série B também, até em outras categorias. Então, nós temos que produzir mais, produzir melhor. E impedir, lutar tudo para o fechamento. Não pode ter 9 estrangeiros, a possibilidade de inscrições em cada clube. Isso é um crime. Isso é um atentado contra a escola, contra o garoto que aspira. O próprio crescimento imobiliário das grandes cidades, acabando com os terrenos baldios, nos campos de pelada, com a tecnologia também do telefone, do smartphone, do laptop, tirando a bola, sendo a coisa principal, e passando o seu telefone. Garoto de 2 anos já está mexendo no celular melhor do que os da minha idade, manuseio com maior facilidade. Então, é uma série de fatores. Mas depois do 7-1, tudo estava errado no futebol brasileiro, tudo foi modificado. Aqueles que mais experiência tinham foram abandonados. Não. Aí os mais jovens, claro, os mais jovens querem espaço, todo mundo é do futebol. Mesmo por tudo que você fez, amanhã você tem que provar que sabe fazer melhor.
foi campeão. No outro dia tem alguém, um outro jogo, uma outra história que refazer e fazer com produtividade alta. Então, tudo isso, a partir dali, houve um grande prejuízo para a escola brasileira de futebol. Última pergunta aqui, antes de eu liberar o senhor, mais uma vez agradecendo o tempo aqui dedicado a Bandeirantes. Ainda dentro disso que o senhor falou, em 2002 o Felipão venceu. Foi o último título do Brasil da Copa do Mundo. E foi o mesmo técnico do 7-1. Então, depois o senhor disse que depois do 7-1 tudo mudou. Mas não é um problema já anterior ao 7-1, ou seja, a gente teve que recorrer ao Parreira em 2006, que tinha vencido em 94, também não deu certo. Aí veio o Dunga em 2010. Dá pra dizer que não deu certo, né? Muita gente fala que se passasse da Holanda seria campeão. Bom, não passou, não deu certo, eliminado. E aí, 2014, o 7-1 com o mesmo técnico que venceu em 2002. Então não é um problema anterior. O senhor não acha que o Brasil já tem um problema mais enraizado há mais tempo? A gente recorre aos que já foram campeões porque os novos não conseguem dar conta, não conseguem escrever uma nova era do futebol brasileiro? Nós perdemos muito jogadores decisivos, goleadores. Uhum. Nós temos mais goleiro fora brasileiro do que o atacante em si. Isso é uma constatação agora, no mundo real. Então temos, em menor número, aqueles que foram sempre referência. Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Pelé, Garrincha, Vavá, e vou esquecer de muitos aí. E jogadores que dominavam o próprio jogo. Hoje há uma cobrança, desde o garoto, em fazer tudo de primeira, ou, quando muito, em 2 tempos, dá uma intensidade, uma velocidade muitas vezes exagerada, tirando o jeito, tirando a inteligência da armação, tendo a paciência do momento exato de girar a bola ou ter a posse de bola e acelerar e dar, vamos dizer assim, aquela ação direta para o gol, sempre caindo no pé de quem decide. Taca para quem sabe, sempre foi um básico na escola brasileira. E dá para quem sabe jogar, nunca foi o goleiro e os zagueiros. Então, desculpe aí, mas da minha parte, é minha visão, minha opinião. Eu não estudei essa parte. E hoje, esse livro onde tem isso, sair da construção baixa com um goleiro e com um zagueiro. Isso aí, para mim, é a morte. Você fica com a bola perto da sua área e não da área adversária. É um outro pensamento também que mudou. Então, são atitudes também que provocaram um baixo rendimento nosso. Então, acho que por isso que eu valorizo um Hendrick, um Vinícius, e até um espaço maior para o Luiz Henrique, porque acho ele um talento, mas ele é um jogador que muitas vezes com o Wesley se lança tanto que se projetava depois dele e tirava dele um espaço que ele podia utilizar com o drible. Nós temos na base e nas equipes profissionais poucos jogadores de drible, poucos jogadores de talento, fala assim, no X1, no 1 contra 1, sim, que era a qualidade. Nós tínhamos atacantes com a qualidade de superar o adversário sempre. E a maior referência nossa, não quero um Garrincha novo, mas o Rivaldo fazia, o Ronaldo Gaúcho fazia, muitos fizeram. Então, o próprio Jair, na sua potencialidade, o Pelé, o Tostão, olha lá atrás citando referências de atacantes fabulosos, esses têm que ser incluídos e como o drible, como a escola brasileira se caracterizava por ter esses elementos decisivos, hoje está em menor número. Sr. Lazzaroni, eu poderia ficar aqui com o senhor mais meia hora, 1 hora para ouvir todo esse conteúdo tático, histórico do futebol brasileiro por parte de alguém que foi muito importante. Mas a gente tem que encerrar para não segurar muito mais o senhor por aí. Eu só tenho que fazer mais 2 perguntas para o senhor. Primeiro, quem o senhor acha que ganha a Copa, quais são os favoritos, mas essa eu vou deixar por último. Antes,
Uma pergunta até aproveitando da transparência do senhor Sebastião Lazzaroni, o grande Lazzaroni. Eu sei que é uma pergunta que todo mundo já fez, que o senhor já deve estar cansado de saber, de responder, mas por que craque Neto não esteve na lista da Copa do Mundo de 90, seu Lazzaroni? Fala pra gente aqui na Bandeirantes, por favor. Aonde se faz o candidato para entrar no radar de uma seleção? Ele se faz no clube, ele se faz na produção, nos campeonatos vitoriosos, na importância, no peso, no talento, no profissionalismo, na vida particular, na vida dentro do campo. É assim que o atleta, o jogador de futebol, passa a entrar no radar de uma seleção. Infelizmente, o citado só foi desencantar como uma referência no Corinthians vitorioso após o Mundial de 90, não antes. Ele passou aqui no Bangu, ele teve no Guarani, ele teve no próprio Palmeiras, ele teve em diversos clubes, posso até errar um ou outro, mas em diversos clubes ele não mostrou todo esse talento ao longo. Foi um balão japonês, é isso que eu utilizo. Acendeu, foi até 50 metros, apagou, e ninguém viu mais nada. Ele, infelizmente, foi chamado no início dos meus trabalhos. Ele, como muitos jovens também, tipo Raí, tipo Zinho, que, inclusive jogadores que dou exemplo, Aldair, que eu lancei Zinho e Aldair no Flamengo. Então, ele, infelizmente, não produziu a contento de ser, e até a vida particular também, a vida profissional, que entrasse na lista. Ele não esteve, a partir de determinado momento, nunca mais, nem por mim, nem por toda a comissão técnica, porque uma convocação, ela não se faz só pelo treinador, é um corpo técnico que senta, discute, observa. Hoje tem ferramentas muito melhores para aprofundar o conhecimento do jogador, a sua produção, o seu rendimento, a sua doação dentro do campo e a sua efetividade. E não foi o caso. Eu dou um exemplo contrapondo a isso, do próprio Dunga. O Dunga foi massacrado quando perdemos 90, chamando-se a era Dunga, a era do desprezo, né? Sim. Talvez até pelo biotipo do Dunga, nunca pela qualidade do seu futebol. Eu fui treinador do Dunga na Fiorentina após a Copa. Ele já tinha sido meu jogador no Vasco da Gama. Eu disse para ele: você não foi convocado pelos seus belos olhos ou por ter uma irmã bonita, desculpe o termo, e sim pela qualidade do teu jogo. Então vai para campo e tenta dar o seu melhor para você ser reconvocado. Graças a Deus ele entendeu, teve personalidade de mostrar todo o seu talento, e hoje tem uma coisa que ninguém tira. Ele é o capitão do Tetra, levantando a taça no final do Mundial dos Estados Unidos em 1994. Então, esse é um grande contraponto à sua pergunta. O senhor falou sobre vida pessoal, fora da vida de jogador, da vida profissional. A vida pessoal do Neymar, que é o principal expoente da seleção brasileira hoje e das polêmicas também, a vida pessoal dele não deveria tê-lo tirado da Copa? Não vejo assim. Porque, inclusive, saiu de golpes, de chuteiras, que não é fácil. Muitas vezes tem outro aspecto também, que é paixão. Paixão é uma coisa diferente. Elas muitas vezes ajudam ao cara a produzir dentro do campo. Esse peso da vida externa é quando ele atrapalha o desempenho dentro do campo. O que atrapalhou o Neymar, desempenho dentro do campo, foram muitas lesões, um pouquinho de falta de inteligência dele, de usar todo o seu talento e
sair das faltas longe da área e procurar as faltas perto da área, onde ele também toda a equipe possui um grande batedor de falta. Então, juntando o lado da vida particular, que tem um peso, se faltar a produção, o rendimento dentro do campo. E dentro do campo, a inteligência de não sofrer tantas faltas em zona morta, que é também da regra do futebol. Para o grande jogador, no meio campo, antes dele se tornar na ação perigoso para você. Será que faltou esse aspecto com o Maradona em 90? Sim, sim. Maravilha. Então são esses aspectos, Guilherme. Maravilha. Vamos lá, a última pergunta que eu já sei qual é. Quais são os favoritos do Brasil para esse Mundial que começa hoje? Isso. Brasil campeão, se não for o Brasil, quem vai, seu Lazzaroni? Mas melhor assim, porque acho que ou o senhor acha que o Brasil não ganha? Guilherme, eu torço pelo Brasil. Eu torço que o Brasil encontre a sua equipe, porque é dentro do Mundial que se encontra a equipe. Então eu torço pelo Brasil porque eu sou brasileiro, sou otimista. Mas torço também pelo bom jogo, boas seleções. E nesse aspecto, a Argentina não pode ser esquecida, a geração francesa, a geração espanhola, a geração inglesa, e não esquecendo, a Alemanha está tão morta que ela acaba chegando também. A Alemanha vive um pouquinho de Brasil. Haja visto quantos títulos tem. Exato. Então ela hoje está meio afastada, faltando também grandes jogadores, mas é também uma candidata. Portugal, o senhor enxerga como... Portugal, esqueci, é a última praia também para o Cristiano Ronaldo. Possui uma das melhores gerações de atletas portugueses. Então também é uma equipe que poderá se apresentar dentro do Mundial. Eu vejo esse leque aí largo, mas vejo pelas qualidades que esses atletas produziram em seus clubes e à frente também das seleções de seus países. Não esquecendo que a Argentina luta com o Messi pelo bicampeonato, né? Com certeza. Conversamos com Sebastião Lazzaroni, histórico técnico da seleção brasileira, Fiorentina, de clubes do futebol brasileiro, e com muita coisa para agregar aqui neste início de Copa do Mundo que você acompanha, claro, na Bandeirantes desde 1950. A Bandeirantes está presente nas Copas do Mundo. Seu Lazzaroni, muito obrigado pelo seu tempo e que as suas previsões estejam corretas, a sua torcida principalmente, para que o Brasil consiga vencer aí o hexacampeonato. Grande abraço ao senhor e muito obrigado mais uma vez, Lazzaroni. Guilherme, só um último segundo. Claro. Eu gostaria de dizer que essa é a minha visão, são as minhas opiniões. Não quer dizer que elas estejam corretas. Em palestras, em reuniões, eu sempre digo, ao sair desse ambiente aqui, e aqueles que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, saindo, tudo que eu disse aqui é mentira, não é verdade. Maravilha, maravilha. Grande abraço mesmo, obrigado mais uma vez. Guilherme, sucesso para você, com o Capriotti também, com o programa. Igualmente, igualmente. Bom, então, daqui a pouco voltamos aqui na Bandeirantes com mais sobre a Copa do Mundo, porque se tem futebol, se tem Copa do Mundo, você sabe, é aqui na Bandeirantes.